Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 28 de junho, terça-feira da 13ª semana do tempo comum. E hoje a igreja celebra Santo Irineu, bispo e mártir. E o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então Jesus levantou-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, com muita alegria, nos reunimos nesta terça-feira para juntos acolher a palavra do Senhor em nossos corações. E hoje, de maneira muito especial, o Senhor nos fala, como falou para aqueles apóstolos da época. Às vezes a gente fica imaginando que os apóstolos, os discípulos do Senhor, eram homens muito corajosos, não temiam nada. E a leitura de hoje vem nos falar exatamente isso. E que, na verdade, não é somente os apóstolos daquela época. Nós também, muitas das vezes, na nossa caminhada, nós sentimos medo, sentimos dificuldade diante das tempestades que a vida nos coloca, diante da tempestade que nós temos que enfrentar no dia a dia para a nossa caminhada. Mesmo sabendo que Jesus estava com ele e está conosco também, muitas das vezes nós fraquejamos, muitas das vezes nós faltamos fé. E o Senhor renova a cada dia, renova e reprova de cada um de nós essa falta de fé. Jesus não aprova essa desconfiança. Jesus quer encontrar em cada um de nós uma fé verdadeira, autêntica, em quem dizemos que cremos. E quem nós falamos que cremos? Em quem nós falamos que acreditamos? É no Senhor. Porque muitas das vezes nós falamos que acreditamos, falamos que cremos, mas na primeira dificuldade nós demonstramos medo, mostramos desconfiança. Uma confiança que supera evidências imediatas de impotência e medo. É isso que acontece na nossa caminhada, nosso dia a dia. O que, na verdade, queridos e amados irmãos, não podemos desconfiar de Deus, em que acreditamos. E muitas das vezes nós falamos que acreditamos e cremos, mas no mesmo momento desacreditamos e mostramos o contrário. Diante das tempestades da vida, precisamos buscar o Senhor e contar com seu auxílio,
É o momento de termos consciência de que não vivemos sozinhos. Ele está presente em nossa vida e está presente em todos os momentos. Às vezes, queridos e amados irmãos, é nós que não percebemos a sua presença. Às vezes acontece algo na nossa vida que podemos acreditar que é uma providência de Deus e muitas das vezes não percebemos. Esses dias eu estava pensando, eu saí para fazer uma celebração na zona rural e andei um pouco e esqueci algo, não sei se foi a minha mala, alguma coisa. E tive que voltar. No primeiro momento me deu um nervosismo por ter esquecido. Mas depois fui analisar e pensar, será que aquela volta, aquele voltar daquele momento, não foi Deus providenciando para evitar algo na minha ida? E isso acontece muito no nosso dia a dia. Os imprevistos acontecem e nós acreditamos que é algo que deu errado na nossa caminhada naquele momento. Mas temos que acreditar que às vezes pode ser uma providência de Deus na nossa vida para evitar algo que poderia ser muito mais ruim. Jesus está presente conosco para não nos deixar acovardar, para dar-nos esperança e não nos deixar abater pelo medo. Basta que nós observamos a presença do Senhor do nosso lado para que nós possamos eliminar do nosso coração a sensação de medo, de insegurança. Precisamos nos preparar para esses momentos, renovando diariamente a nossa amizade e intimidade com Deus, a fim de que permanecermos fiéis nos dias maus. Não é algo que dê errado que vai tirar a nossa fidelidade. Não pode ser assim, não deve ser assim. Porque muitas das vezes, queridos e amados irmãos, basta que algo dê errado na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que talvez essa fidelidade ao Senhor, ela caia por terra. Nós nos descreçamos da nossa caminhada, nós desistimos dos nossos projetos. Quantos projetos eu já vi desistidos e abandonados por causa de uma decepção. Mas isso não podemos deixar abalar. É como esse nosso grupo, queridos e amados. Na primeira barreira, às vezes, nós desistimos. Na primeira contrariedade que eu tive com membro A, membro C, às vezes nós desistimos. Eu não vou não, porque aquela pessoa fez isso comigo, falou algo que eu não gostei. Isso talvez seja uma aprovação, queridos e amados, para que nós desistamos desse projeto tão bonito e maravilhoso e tão importante para a vida das pessoas. Queridos e amados irmãos, que nós não desistamos jamais desse projeto que eu tenho certeza que foi o Senhor que colocou em nossas vidas, que foi o Senhor que pediu que fizéssemos como o Senhor pediu para aqueles discípulos naquela época. Ele pede para nós também que façamos essa corrente de oração para aquelas pessoas que se encontram em dificuldades, oração para aquelas pessoas que precisam de uma cura. Que nós, queridos e amados irmãos, não nos deixamos abater por coisas insignificantes. Que nós, queridos e amados irmãos, sejamos sempre perseverantes nas orações, sejamos sempre fervorosos nos nossos momentos de elevar ao Senhor os nossos pedidos.
Com certeza Ele acolhe a cada um de nós. Com certeza Ele acolhe a cada pedido, a cada oração, a cada intenção. Portanto, queridos e amados, não desistamos por qualquer coisa, por besteiras às vezes. Que o Senhor sempre nos dê força, nos dê coragem, para que sempre o sigamos e não tenhamos medo das barreiras, das tempestades que a vida nos proporciona. E que Deus nos abençoe sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.